O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, somos uma assembleia de fé e estamos aqui porque cremos, porque temos fé e acreditamos neste mistério da fé, da presença viva de nosso Deus no meio de nós, que nos alimenta com sua palavra e que nos alimenta também a sua mesa da Eucaristia. Somos uma comunidade de fé. Mas, irmãos e irmãs, vivemos num mundo secularizado, num mundo desacralizado, no qual Deus está ausente, porque vivemos uma crise de fé. Deus está ausente e as pessoas se organizam, fazem seus planos, seus projetos, prescindindo de Deus, dispensando Deus dos seus planos e dos seus projetos. Será que haverá lugar nesta sociedade, neste mundo em que vivemos, para o testemunho de fé? Hoje Jesus diz assim: ah, se tivesseis fé. Também em outro momento Jesus vai dizer: o Filho do Homem voltará, mas será que quando ele voltar encontrará alguém que tem fé? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que há lugar no mundo em que vivemos para um testemunho de fé? A fé cristã, nós, os cristãos, estamos diante de um grande desafio, numa mudança de época. Não é apenas uma época de mudanças, com a passagem para o terceiro milênio, e já vamos com uma década desse novo milênio. Não é simplesmente uma mudança de comportamentos ou de atitudes, mas é uma mudança de época total. E neste quadro, nesta conjuntura, nesta situação em que vivemos de crise, é um desafio tremendo para nós cristãos
testemunharmos a nossa fé, darmos razões de fé, à própria existência, ao próprio sentido da vida, ao próprio destino das pessoas e do mundo. Porque essa crise de fé se manifesta numa crise de confiança. Não confiamos em ninguém, não confiamos na justiça, por exemplo, não confiamos nos políticos com seus discursos, não confiamos no discurso do sistema econômico em que vivemos, não confiamos, como também não confiamos em Deus. A crise então é de fé, de confiança e de esperança. Há muitas pessoas que se perguntam: esperar o quê? Que esperar de novo? Não há nada de novo. Então vivemos realmente uma mudança de época e um desafio enorme para a comunidade dos cristãos, e nesse quadro, nessa realidade que se esboça até no íntimo de nossas casas ou no íntimo do nosso próprio coração, numa sociedade sem Deus, numa sociedade desacralizada e em crise de fé, é um desafio enorme para nós cristãos testemunharmos com credibilidade a nossa fé. Porque até os testemunhos de fé, muitas vezes nós desconfiamos. O que será que está por trás deste testemunho de fé? Então o pedido que os apóstolos fazem a Jesus hoje: Senhor, aumenta a nossa fé, deve ser também o nosso apelo. E Jesus exclama: ah, se vocês tivessem fé. Quer dizer, aumentar o que se vocês não têm? Não é? Aumentar o que se vocês não têm? Talvez fosse melhor dizer: dá-nos fé, do que aumentai a nossa fé. Porque o próprio Jesus diz: ah, se vocês tivessem fé. Quer dizer, vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho, de uma semente de mostarda, de uma pequena semente, se vocês tivessem fé como uma pequena semente, vocês seriam capazes de realizar coisas maravilhosas. Vocês seriam capazes de arrancar uma árvore, transplantar uma árvore frondosa. Pela ordem de vocês, arranca-te daqui e planta-te ali. E a árvore, hoje já se transplantam árvores enormes nos parques das grandes cidades, se plantam já a árvore adulta. Mas o que Jesus está dizendo é que pela força da fé seríamos capazes de arrancar essa árvore do mal que existe no mundo. Seríamos capazes de arrancar essa árvore do mal que deita as suas raízes até em nosso coração. Seríamos capazes do milagre da conversão. Seríamos capazes do milagre do perdão. Seríamos capazes do milagre da caridade para com os mais pobres. Então seríamos capazes de realizar milagres porque cremos. Moveríamos montanhas. Não existiria desafio para o homem e a mulher de fé. Porque assim, quando amamos, não existe desafio nenhum que não vençamos para encontrar a pessoa amada,
rompemos todos os obstáculos para ir ao encontro da pessoa que amamos, para conquistar a pessoa que amamos, fazemos coisas impensáveis. Então, da mesma maneira como se ama, deveria se crer, com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma coragem de romper todos os desafios, o desafio do medo, o desafio da descrença. Nós seríamos capazes. Por isso que Jesus respondeu que a questão não é mais ou menos fé, ter mais ou menos fé. Às vezes a gente diz: tu que tens mais fé do que eu, não é? Às vezes a gente diz: tu que tens mais fé do que eu. Pede aí a Deus. Então, não é a questão de ter mais ou menos fé. A questão é ter fé. Sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, sou um jovem de fé, dou testemunho da minha fé, porque essa fé merece ser testemunhada, porque essa experiência de fé que cada um de nós tem, nós não devemos guardar só para nós. Somos impulsionados a dar testemunho de nossa fé aos irmãos. Então o Senhor respondeu: com a fé que tendes, com a fé que tendes, mesmo que seja pequenininha como um grão de mostarda, com a fé que tendes, vocês serão capazes de realizar maravilhas, milagres. Não que é show da fé não, viu? Não confundam com o programa do pastor Show da Fé. Não é uma fé para dar show, não é um espetáculo, a farsa. Isso aí não é fé. A fé não é simplesmente crer no que não se vê. Isso pode ser credulidade, isso pode ser uma crença. E tem muita gente que até confunde, diz: na tua crença. Eu não tenho crença, eu tenho fé. Na tua credulidade, credulidade é eu acreditar em qualquer coisa. Eu acreditar em qualquer coisa, eu acreditar que estou com uma medalhinha e que essa medalhinha está me defendendo do mal. Eu acredito em qualquer coisa, então. Então isso é credulidade infantil, isso é ingenuidade. Isso é ingenuidade. Desculpa eu dizer, isso é tolice. Isso é tolice, é uma fé ingênua, é uma crença. É uma crença. E isso não salva. Isso não salva. Não é essa a fé que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a fé que tem sua definição bíblica. A fé é segurança do que se espera, diz a carta aos Hebreus. A fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, tem um belo capítulo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, sobre a fé, uma definição da fé bíblica, passando por todos os patriarcas. Foi pela fé que Abraão deixou a sua terra, foi pela fé que Moisés, e assim vai fazendo um itinerário da fé. Portanto, a fé, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, é segurança do que se espera e prova do que não se vê. Então a fé tem a ver com esperança, tem a ver com confiança. É por isso que eu disse que nós vivemos uma crise de confiança e de esperança. A fé, então, é a certeza, né? A fé é a segurança do que se espera
e a prova do que não se vê. A fé é aceitar a promessa de Jesus. Não é a fé em algo. Eu já disse isso aqui. A fé não se reduz ao mero acreditar em qualquer coisa. Menino, acredita em algo na vida? Não. O cristão não acredita em algo. O cristão acredita em Jesus Cristo, nosso Salvador. O cristão acredita na promessa de Jesus. Por isso que eu creio que nós vamos daqui a pouco, a nossa profissão de fé, recitar, a maior parte é creio em Jesus Cristo. Esse é o elemento fundante. A fé, portanto, é encontro pessoal com Jesus, é experiência com Deus, é experiência com Deus, que vem ao nosso encontro através de sua palavra. A fé, então, é uma opção radical por Jesus, é uma adesão a Jesus, não é um conhecimento de doutrinas, não é um conhecimento de doutrinas, não é um conhecimento meramente intelectual, se bem que também na fé não pode se dispensar, da razão. O Papa Bento XVI escreveu exatamente uma carta sobre isso, fé e razão. Então a questão é que nós precisamos entender que a fé não se reduz a um mero conhecimento, teórico das verdades reveladas por Deus, mas é uma experiência existencial, vivencial, fruto do meu encontro com Deus, do meu encontro com Jesus, de tal maneira que a fé vai ser testemunhada pelo meu estilo de vida. Tu ages assim e tu não tens fé? Como é que tu ages assim se tu tens fé? Mostra-me a fé sem as atitudes, diz o apóstolo, na carta. Mostra-me então a tua fé sem obras. Não existe. A fé é um estilo de vida. Quem crê tem um estilo de vida, tem uma mentalidade diferente, vai viver segundo o estilo de Jesus. Sua mente, seu coração, seu comportamento, suas relações humanas, seu amor, seu trabalho, tudo na vida agora vai ser iluminado por esta fé. Até a própria morte vai ser encarada com fé. Portanto, irmãos e irmãs, não, o que eu estou falando aqui, o que o Evangelho nos fala hoje, não é uma simples credulidade, ser uma pessoa infantil na fé. Eu estou dizendo de uma fé madura, de uma fé que vai amadurecendo ao longo da nossa vida. A fé que eu tenho hoje é totalmente diferente da fé quando eu era criança. São Paulo vai dizer: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Depois nós vamos nos tornando adultos e maduros, amadurecidos na fé, na experiência de fé ao longo de nossa vida. E aí vamos dando sempre mais respostas mais coerentes com cada etapa da nossa vida, nesse crescimento da fé. Mas isso quer dizer que nós não temos crises de fé? Não. Nós podemos passar por crises de fé. Até os grandes santos e místicos passaram por crises tremendas de fé. Isso não quer dizer que a crise é algo negativo, não. A crise é algo positivo. É a partir exatamente das crises que nós vamos encontrando forças e argumentos novos para dar respostas
ao mistério de nossa vida e ao Deus que confiamos na fé. Na fé. Portanto, irmãos e irmãs, não dizemos creio em algo, dizemos creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor. A fé é esse encontro de cada um de nós com Jesus, a partir do Pai, guiados pelo Espírito. Claro que é esta a nossa experiência. De tal maneira que o que vê o cristão quando, por exemplo, reza? O que é que eu vejo quando eu estou rezando? O que é que eu vejo como cristão quando eu estou meditando? O que é que eu vejo como cristão quando eu estou fazendo teologia? O que é que eu vejo? Qual é o meu olhar de fé? Qual é o meu olhar de fé em relação ao mundo, em relação ao ser humano, ou em relação à vida? Quem não tem fé acha que não tem esperança nenhuma com relação ao mundo. Mas o homem que tem fé, a mulher que tem fé, com os olhos da fé, enxerga com esperança e confiança no Senhor. Vê Jesus Cristo morto e ressuscitado por Ele, que na igreja lhe dá seu Espírito e sua salvação. Então sua fé é fé em Jesus. Jesus é a alma e o objeto primário da fé. Fé é crer que Deus está agindo, que Deus está agindo em Jesus de Nazaré, que Ele se comprometeu com Jesus, que a causa de Jesus é também a causa de Deus. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, a fé é um dom. Mas o apóstolo Paulo hoje dizia que é preciso renovar esse dom. É preciso reavivar sempre a chama da fé, reacender essa chama. Então a fé é um dom gratuito de Deus, acessível a todo ser humano, a todo aquele que pede com humildade, lhe será dada a fé. Mas é preciso que nós sempre a renovemos e coloquemos esta fé a serviço do testemunho e do anúncio de Jesus Cristo ao mundo. Por isso que Jesus contou a parábola daquele homem que está trabalhando e quando termina tudo o que faz, diz assim: sou apenas um servo inútil, fiz apenas aquilo que o meu patrão me mandou fazer, poderia fazer mais. Isso quer dizer o quê? Que é pela fé que nós servimos, é pela fé que nós nos comprometemos na igreja, no serviço aos mais pobres, é pela fé. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que há muitas pessoas que por trás do seu serviço que presta, sobretudo à igreja, inconscientemente está um desejo de ser reconhecido, de ter algumas compensaçõezinhas pelo que faz, uma certa vaidadezinha no coração de cada um de nós, que espera um elogio para aquilo que fizemos, que espera uma certa placa de gratidão em tantos lugares onde estamos servindo. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a vida cristã, o serviço dos cristãos deve ser movido unicamente pela fé. É pela fé em Cristo que eu comprometo minha vida a serviço da minha igreja. Não podemos servir a Deus e aos pobres, ou seguir a Jesus pensando em receber recompensas. Devemos pensar que é uma graça
é um privilégio, um prazer para nós servirmos a Deus e o reconhecermos presente no meio de nós. A pessoa de fé, o bom discípulo e discípula, confia em Jesus, tem esperança e dá razões concretas de sua fé. Devemos ser assim, homens servos e nada mais, servidores e servidoras que sabem que o ofício mais importante é o testemunho de nossa fé no mundo. Façamos o que o Senhor espera de nós e sejamos um sinal de fé no meio desta humanidade descrente. Tenhamos a coragem de testemunhar a nossa fé com destemor e com total entrega, confiando nas mãos do Senhor. Juntos professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A fé continua fazendo milagres, sinais com os quais Deus sacode a nossa consciência, muitas vezes adormecida, nos questiona e deseja seguir oferecendo-nos sua salvação. Coloquemos nossa prece confiante e cheia de esperança no Senhor, e após cada prece digamos como os discípulos: Senhor, aumentai a nossa fé. Todos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que o Espírito Santo de Deus nos dê a coragem, a força, poder e sabedoria, a fim de testemunharmos que Sua palavra é verdadeira, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que o testemunho de fé de Maria Santíssima junto à cruz nos mostre o real valor da fé, para aquele que crê, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que nossa juventude assuma a sua missão, escutando o chamado de Deus para anunciar a boa nova de Jesus a todos os povos, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que o Senhor nos dê a graça de viver e morrer na fé, nos concedendo a recompensa dos servos bons e fiéis, rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que perderam a fé, por aqueles que não creem em nada, não têm esperança, não confiam mais em ninguém, para que façam a experiência do encontro com Deus, experimentem esse dom da fé que vem ao encontro do ser humano e possa então se reencontrar com a esperança de salvação e rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que cada um de nós seja um testemunho vivo de fé e esperança no mundo de hoje. Também nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, dos quais só o Senhor conheceu a fé destas pessoas. José Vieira Filho e Valmir Ferreira Alves, no seu 7º dia de falecimento. Severino Antônio dos Santos, no seu 30º dia de falecimento. Edivaldo Vieira, Inácio
2 anos do seu falecimento. Enfim, toda a nossa prece seja acolhida pelo Senhor, que nos dê uma fé firme e vigilante. Em Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.